Olá, eu sou José Navas, delegado de Polícia Federal. Afinal de contas, existe alguma técnica ou algum mistério em se fazer provas do CESP? Bom, quem é o CESP? O CESP é a comissão organizadora dos certames da Polícia Federal, há mais de uma década. O CESP é uma empresa, tecnicamente falando, ligado à renomada UNB, Universidade de Brasília, instituição que embasa o CESP, e por meio do CESP, as provas são então confeccionadas, o concurso logisticamente é organizado e aplicado. Mas afinal de contas, o que tem de tão misterioso ou estranho, ou mítico até mesmo, nesses concursos organizados pelo CESP, pela comissão de concursos desta comissão organizadora ligada à UNB? Bom, se não bastasse a renomada instituição, como dito, UNB, por trás, nós temos ainda algumas peculiaridades das provas CESP. As provas CESP, elas têm, entre suas peculiaridades, uma das principais, o fato de que eles criaram um mecanismo muito peculiar que praticamente não permite o chute. Como assim? Eles simplesmente criaram um mecanismo onde a cada X questões que você erra, às vezes uma questão, dependendo do edital, como os últimos da Polícia Federal, você já desconta uma questão que você tenha eventualmente acertado. É isso mesmo. A cada uma questão que você errar, você desconta uma que você acertou. Parece um pouco absurdo isso, mas não se preocupem. O CESP, por meio desse mecanismo, ele permite que você também simplesmente deixe de responder algumas questões. Você não acerta, mas não corre o risco de errar pelo menos. Esse mecanismo, essa particularidade do erro e do acerto, do descontar questões certas por questões erradas, faz com que exista sim uma mítica e uma técnica para se fazer provas do CESP, como as da Polícia Federal. Como dito, há praticamente mais de uma década é o CESP que organiza os concursos da Polícia Federal e possivelmente os próximos também serão feitos por essa renomada instituição. Então não tem como correr, nós temos que aprender a fazer as provas do CESP. No caso, existem algumas peculiaridades quando você faz a prova do CESP e algumas particularidades no seu posicionamento para responder as questões. Você precisa, primeiramente, dica de sucesso, hein? Primeiramente, segurar o seu ímpeto de responder as questões. Você precisa tomar cuidado, não chute. Se você não sabe, não responda. Organize as questões de forma que responda primeiro as que você sabe e faça marcações que só você entende, marcações invisíveis, como nós costumamos chamar, aquelas marcações que são tipo pequenos códigos que você sabe que depois você precisa voltar e revisar aquela questão, porque é uma questão que você não que você não saiba, mas não tem certeza. E se você chutar sem certeza e errar, você vai perder uma questão que você acertou. Então faça marcações, segure o seu ímpeto de chutar questões e volte revisando depois, ao final, as questões que você efetivamente estava em dúvida. Ou seja, para o CESP existem 3 tipos de questões. A que você sabe, a que você não sabe e a que você tem dúvida. A que tem dúvida, deixe para tentar chutar depois. E na dúvida, na persistência dessa, não chute, porque se você errar, você vai descontar, você vai perder uma questão que você tenha acertado. Bom, é muito comum ao final das provas CESP, quando as pessoas os candidatos começam a analisar as provas, fazer as correções, aqueles que saem quase que devendo prova, devendo questão para a prova. Você percebe isso de forma mais contundente ao final do certame, onde você analisa a sua pontuação, o seu ranking de pontos, você percebe que você quase que ficou devendo questões para a próxima prova. De tanto que você não necessariamente deixou de fazer, mas de tantos que você errou. Portanto, é mais negócio deixar de fazer, com certeza, do que você errar e ficar praticamente zerado, quase devendo. Obviamente que isso não existe, dever questões para a próxima prova, mas a brincadeira que se faz entre os concurseiros do CESP é essa, que você acaba ficando devendo questões para a próxima prova. Bom, história pessoal minha foi que eu deixei cerca de 30% das questões, 30% das questões sem responder, isso mesmo. Como? Que absurdo, você não respondeu 30% das questões? Sim, só que as 70% que eu respondi, eu acertei quase todas. Então o meu índice de questões descontadas do CESP foi muito baixo,
Portanto, eu fui aprovado, e fui aprovado bem classificado. Então você precisa tomar cuidado, não chute, não se preocupe se você sair da prova com 20, 30% das questões sem responder, com a opção sem resposta, porque elas não vão te contar pontuação positiva, mas também não vão, pelo menos, derrubar a sua pontuação das questões que você acertou, porque você não vai ter desconto, porque você não errou. Não tenha medo de deixar 20, 30% das questões sem responder. Administre as questões sem respostas para que você possa administrar os seus erros. Ao final da prova, muito cuidado e muita tranquilidade ao fazer aquelas correções pontuais em que as pessoas fazem quando saem das provas, já começam a trocar perguntas, o que você respondeu naquela, o que você respondeu nessa. Quando eu saí da minha prova, em 2002, eu fiquei inicialmente arrasado. Eu tinha deixado, como dito, 20 a 30% das questões sem resposta e muitos colegas dizendo, nossa, eu respondi 90%, 95%. Bom, esses que responderam 95%, eles erraram cerca de 25 a 30% das questões. Como cada uma errada desconta uma certa, eles erraram 25% das questões e perderam mais 25% das questões. Por quê? Porque simplesmente a cada uma questão errada descontava uma questão certa. Resultado final, eles perderam 50% da prova. Eu respondi 70% da prova, mas errei muito pouco. Portanto, eu tive pontuação maior e fui aprovado. Se você gostou dessa dica e quer assistir outras exclusivas como essa, assine o meu canal, cujo link está logo aqui abaixo. Vou colocar o seu nome e o seu e-mail em uma lista exclusiva e você receberá novos vídeos e novas dicas assim que elas forem disponibilizadas. Participe do meu grupo, participe do meu canal, que você irá receber, por certo, valiosas informações que podem determinar o seu futuro e a sua carreira como delegado de Polícia Federal para o próximo concurso da Polícia Federal que está logo aí batendo a sua porta.